Não tem como perder essa eleição aqui em São Paulo. E não adianta tentar tirar. Se tentar tirar vai ficar pior, porque eu vou revelar tudo que tá por trás. E não tô nem aí pra isso. O povo tá cansado, nós não somos bobo. É o povo pelo povo e acabou. E outra coisa, não é crime cheirar cocaína. Então não tem um crime cheirar cocaína. Ou seja, você não está atribuindo a ele um crime. Então não é calúnia. Não é calúnia. Aí ele vai falar, não, então você tá me difamando. Igual no vídeo ele fala, conta até uma história triste, você morre de dó dele. Ele disse agora que a filha dele ficou muito triste com essa situação. Eu imagino, deve ser horrível ser filha de um cara desse. Né, que não respeita a propriedade privada, que quebrou a Fiesp, que fica encantado com a ditadura da Venezuela, que apoia o Hamas, aquela confusão que tá tendo entre os irmãos que são palestinos e israelenses, é porque é um cara igual ele apoia o Hamas e apoia com a boca. Só que na eleição agora ele virou assembleiano, ele não usa droga, ele não faz nada. Agora na eleição ele é o melhor cara que existe, é o Lulinha Paz e Amor. Só que ele não contava com a minha astúcia, ele não sabia que eu ia atrapalhar o rolê que tava desenhado. Eu entrei aqui foi pra arrancar ele. A minha alegria é que o Lula vai fazer 80 anos, cara. Acabou uma era dele. Eu não vou deixar o Boulos ser presidente, senão ele vai ser um novo Lula. Ninguém vai suportar isso aqui nesse país. Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Falando pra vocês aqui, eu nunca toquei em nada de ninguém. Quando o Boulos falou assim, o Marcelo é ladrão de banco. Ele que começou, né? Agora ele segura. Vamos ver quem que aguenta o tranco. Mas quando ele fez aquilo, eu falei pra ele assim, falam tanto que foi o banco da onde que eu peguei que eu faço o Pix agora. Por que você quer ser prefeito se você já ganha 4 vezes por dia o que um prefeito ganha? Não, isso aí eu não ganho 4 vezes por dia. Isso aí não dá 3% do meu patrimônio global. As minhas 7 holds com os 2 family office valem alguns bilhões. Isso aí é meu imposto de pessoa física. Algumas coisas que eu levei pro imposto de pessoa física. Quem vê você no debate e vê você agora conversando com a gente, calminho, tranquilo, não dá pra ter uma conversa desse nível na política? Dá, depois que a gente trocar todo mundo. Porque eu tô conversando com gente nobre. Tem gente aqui que venceu na vida. Ali tem um monte de falcatrua, ali tem um monte de gente despreparada, ali tem um monte de gente que combina com jornalista pra me ferrar. Ali tem tudo pra dar errado. Se eu seguir a regra deles, eles vão me engolir. Tanto é que eu sou o único que tá crescendo. Na pesquisa que já tá errada, eu sou o único que tá crescendo. O mundo é um jogo. E a pessoa que não sabe ler o jogo vai ser engolida. Eu não queria abrir isso assim pra tanta gente, mas existe uma diversão por trás de tudo. E alguém desenhou que aquele jogo ele tem que ser naquele nível. E eu percebi que naquele nível eu serei engolido. Por quê? Porque são 5, os 5 é 4 contra 1. Entendeu ou não? Lá no debate da Band só tinha 5. 4 pessoas contra uma pessoa, que sou eu. Você está querendo dizer que os outros 4 todos eles tinham uma espécie de acordo entre eles? Mas está provado. No último debate agora da Veja, o Nunes, que é de esquerda, o Boulos, que é de extrema esquerda, e o Datena, que é de centro-esquerda, você não está entendendo. Todos eles são de esquerda. Isso não é novidade, não. É só entrar na composição do partido. É só você entrar lá no Google que você vai ver. Tá escrito aí. Não é eu que tô falando, não. E por que o Bolsonaro tá apoiando? Porque eu não tava na data certa. Ele teve que apoiar porque não tinha outro candidato. Eles sacaram o Salles por alguma indisposição com o Valdemar Costa Neto. E aí, esse negócio de vamos tirar o Boulos, o que tem de menos pior é ele. Eu não vou curvar pra esquerdista. O meu total respeito ao capitão, ele sabe disso. Mas eu não posso curvar pra isso. De forma nenhuma. Todo debate, esse debate antigo político, ele foi feito para contemplar uma pessoa. E eu tô de saco cheio. E o que eu encontro as pessoas na rua falando é: você falou o que estava entalado aqui. E eu vou continuar falando isso. Por que os 3 não foram no debate? Que eu prometi que ia ter o terrorismo lá. Eu ia tocar o terror na alma deles. E não vai ser diferente. O Boulos, por exemplo, se ele aparece na minha frente é prejuízo para ele. Então ele já declarou que não vai nos próximos debates. E ele falou lá na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, com a boca dele, me olhando assim, ó: eu quero, é meu sonho debater com você no debate. É o pesadelo, virou o pesadelo da vida dele. E Pablo Marçal não está de brincadeira mesmo. E agora ele fez mais uma denúncia sobre Guilherme Boulos. Acabou de soltar outra bomba sobre Guilherme Boulos. Você vai ver aqui tudo o que ele falou em uma entrevista que ele deu ali para o empresário bilionário Flávio Augusto, e ele apresentou ali alguns podres de Guilherme Boulos e também falou sobre Jair Bolsonaro. O que está por vir aí, pessoal, é algo mesmo de cair o queixo. Veja o que Pablo Marçal tem para falar sobre esse processo eleitoral, sobre Guilherme Boulos. Ele está soltando uma bomba após a outra porque ele não está por brincadeira. E veja o que ele revelou.
Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Vamos para essa matéria porque nessa entrevista ele resolveu soltar tudo e contar coisas que ele não contou até agora. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Então, você imagina, eu tô concorrendo com caras que tem o dinheiro total do fundo, é 67 milhões, 67 milhões de teto que um candidato a prefeito pode gastar. Você vai ver, em São Paulo, eu vou ganhar a eleição gastando quase nada. Esse povo vai ficar assustado, porque vai ter que rever. Mas por quê? Por que uma campanha derrotada do Nunes, gastando 67 milhões de reais, tomou um pau de um cara chamado Pablo Marçal com o celular na mão? Talvez não gaste nem 2, 3 milhões. Ou seja, eles vão assustar. Vão assustar com a potência da rede social. Eu não tenho padrinho político, não tenho um partido grande, não tenho coligação, não tenho marqueteiro, não tenho tempo de televisão. Não vai ter tempo nenhum? Nenhum, cara. Foi a Tabata que morre de medo, porque o dia que eu entrei, em 48 horas eu tinha 12 pontos percentuais na pesquisa, e ela desabou na pesquisa. E aí o partido dela, que é para-choque de comunista, que tá lá para defender o Boulos, e inclusive colocaram o apresentador da Atena também, para ficar ali embolando o trânsito, porque só foi abrir a boca no debate e ele já caiu pro lugar dele. Esse povo tá assustado. Por quê? Porque eu não sigo a regra do debate. Quando eu falo não sigo a regra, eu cumpro o tempo certinho, faço tudo bonitinho, só não faço o que eles querem. Eles armam um círculo lá pra ver se me pega. Aí eu falo, hoje eu mudei a regra. Aí cada dia eu faço uma coisa. Eles ficam doentes comigo. Tanto é que esses 3 covardes, eles não foram nesse último debate. Sobrou de prejuízo. Eu cresci absurdamente. Eu sou o único candidato na disputa com 10 que tá crescendo acima da margem de erro. Todo o tempo. E eles viram que a estratégia não foi assertiva. Então o que acontece? Esses caras, eles conseguem controlar inquérito, eles conseguem controlar, não tem como, eles controlam a máquina. Eles vão te ameaçar dando multa à empresa sua. Tem loteamento meu que chegaram e... Você aqui é do Marçal? Então toma uma multa aqui. O que eu fiz? Você já recebeu multa? Claro. Perseguição o tempo inteiro. Essa movimentação você consegue ver pelos bancos, os bancos pedindo relatório que não existe, que nunca pediu, e começa a vir de todo lado pressão. Por quê? Porque eles querem parar alguém, só que eu tô disposto a tacar fogo em tudo, cara. Eu já fiz tudo que eu quis, o que eu quero agora depende do povo, quer ter uma nação de primeiro mundo. Se o que eu preciso depende do povo, eu às vezes precisar dar uma oferta que é meu tempo de qualidade e dar meu patrimônio para isso, eu vou dar, só que na campanha eu não vou pôr R$1. Quando eu falo dar, você vai perseguir a ponto de me quebrar? Pode quebrar. Então nós vamos te matar, então entra na fila. Quem vê você no debate e vê você agora conversando com a gente, calminho, tranquilo, não dá pra ter uma conversa desse nível na política? Dá, depois que a gente trocar todo mundo. Porque eu tô conversando com gente nobre, tem gente aqui que venceu na vida. Ali tem um monte de falcatrua, ali tem um monte de gente despreparada, ali tem um monte de gente que combina com jornalista pra me ferrar. Ali tem tudo pra dar errado. Se eu seguir a regra deles, eles vão me engolir. Tanto é que eu sou o único que tá crescendo. Na pesquisa que já tá errada, eu sou o único que tá crescendo. O mundo é um jogo. E a pessoa que não sabe ler o jogo vai ser engolida. Eu não queria abrir isso assim pra tanta gente, mas existe uma diversão por trás de tudo. E alguém desenhou que aquele jogo ele tem que ser naquele nível. E eu percebi que naquele nível eu serei engolido. Por quê? Porque são 5, os 5 é 4 contra 1. Entendeu ou não? Lá no debate da Band só tinha 5. 4 pessoas contra uma pessoa, que sou eu. Você está querendo dizer que os outros 4 todos eles tinham uma espécie de acordo entre eles? Mas está provado. No último debate agora da Veja, o Nunes, que é de esquerda, o Boulos, que é de extrema esquerda, e o da Atena, que é de centro-esquerda, você não está entendendo. Todos eles são de esquerda. Isso não é novidade, não. É só entrar na composição do partido. É só você entrar lá no Google que você vai ver. Tá escrito aí. Não é eu que tô falando, não. E por que o Bolsonaro tá apoiando? Porque eu não tava na data certa. Ele teve que apoiar porque não tinha outro candidato. Eles sacaram o Salles para alguma indisposição com o Valdemar Costa Neto. E aí, esse negócio de vamos tirar o Boulos, o que tem de menos pior é ele. Eu não vou curvar para esquerdista. O meu total respeito ao capitão, ele sabe disso. Mas eu não posso curvar para isso. De forma nenhuma. E eu não vou curvar para isso. Quando eu percebi que não tinha ninguém que é liberal, que é conservador, que defende os interesses da maioria, eu falei, vou ter que entrar. Eu não ia sair candidato não, Flávio, esse ano. De forma nenhuma. Quando eu percebi, eu abri contagem, não sei se vocês viram. Eu falei assim, eu dou 30, chegou a ver isso? Você viu, né?
eu dou 30 dias para aparecer alguém com um perfil de mudança de mentalidade, que é conservador, assim, senão você pode me considerar. E aí deu 30 dias, não apareceu ninguém, eu falei, então eu vou sair. Não seria candidato esse ano. Eles ficam loucos, porque todo debate eles fazem a regra, a gente assina e depois chega em cima da hora. Todos os 3 que eu fui mudaram em cima da hora, só para vocês saberem. Os 3, sem nenhuma explicação. Que tipo de mudança, por exemplo? Tipo assim, vai começar você perguntando pra ele, vai começar a fazer isso aqui, vai ter 2 minutos, aí do nada. É só assistir o debate, você vai ver. Pô, mas isso aí mudou, pode ver. Nos 3 debates, os candidatos. Eu não reclamei nenhuma vez, mas eu já manjei qual que é o rolê. O rolê é treine todo mundo numa regra, chega na hora, muda a regra. Aí eu falo, então deixa que eu faça a minha regra. Eu não quero tempo a mais, eu uso o tempo normal. Todo debate, esse debate antigo político, ele foi feito para contemplar uma pessoa. E eu tô de saco cheio. E o que eu encontro as pessoas na rua falando é, você falou o que estava entalado aqui. E eu vou continuar falando isso. Por que os 3 não foram no debate? Que eu prometi que ia ter o terrorismo lá. Eu ia tocar o terror na alma deles. E não vai ser diferente. O Boulos, por exemplo, se ele aparece na minha frente é prejuízo para ele. Então ele já declarou que não vai nos próximos debates. E ele falou lá na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, com a boca dele, me olhando assim, ó. Eu quero, é meu sonho debater com você no debate. É o pesadelo, virou o pesadelo da vida dele. Uma das coisas que está marcada nessa campanha até o momento é uma acusação séria que tu faz de que o candidato Boulos seria cheirador de cocaína. É uma posição muito forte. Para você falar isso, você tem provas? Tem, vai ser usado na hora certa. Se eu usar agora, eles vão abafar, usar a imprensa inteira. Eu vou usar na hora certa. Ele tá com medo, porque ele sabe que eu tenho. O que acontece? Mas você tem provas inequívocas? Sim. O que acontece? Tem prova, tem processo, assim, tem um processo de... Eu vou te falar até onde dá pra falar aqui, que aí na hora certa eu vou abrir tudo. Tem um processo em segredo de justiça e eu vou revelar na hora certa. Porque isso aqui é um jogo, lembra que eu falei que é um jogo? Se eu falar agora, vai abafar e acabou. Inclusive, ele ganhou o direito no TRE de colocar o direito de resposta no meu Instagram. Eu não vou combater, eu vou colocar. Vou colocar o direito de resposta dele, só que vai ser de um jeito inovador também, né? Eu não vou fazer do jeito que ele quer. Então acho que vai dar mais prejuízo pra ele do que ele tá imaginando. Esse cara, ele parece bonzinho, Lulinha, paz e amor, mas esse cara senta do meu lado e fica me xingando o tempo inteiro lá no debate. Falando absurdos pra mim. Ele foi me dando energia. Você pode ver no debate, eu desafio qualquer um. Eu não comecei baixaria com ninguém, mas eu terminei com todos. Todos que começam. Eu não começo. Isso é uma tática de guerra pra mim, emocional. Eu não entro em guerra com ninguém. Flávio, 0. Se a pessoa entrar, agora ela segura. Eles começaram a palhaçada e não deram conta de segurar. Agora essa é a verdade. Eles fizeram uma orquestrinha lá no Dia da Veja para os 3 saírem e soltar notícia de cassação. Pra quê? Pra não pesar pro lado deles, colocar como se eu fosse o doido, só que o remédio de doido é 1,5 doido, moço. No mundo inteiro, você que tá assistindo, pra tratar qualquer doido é 1,5 doido. Esse é o remédio exato pra tratamento de doido. Eu não vou afinar pra esses caras. Não tem como perder essa eleição aqui em São Paulo. E não adianta tentar tirar. Se tentar tirar vai ficar pior, porque eu vou revelar tudo que tá por trás. E não tô nem aí pra isso. O povo tá cansado, nós não somos bobos. É o povo pelo povo e acabou. E outra coisa, não é crime cheirar cocaína. Então não tem um crime cheirar cocaína. Ou seja, você não está atribuindo a ele um crime. Então não é calúnia. Não é calúnia. Aí ele vai falar, não, então você tá me difamando. Igual no vídeo ele fala, conta até uma história triste, você morre de dó dele. Ele disse agora que a filha dele ficou muito triste com essa situação. Eu imagino, deve ser horrível ser filha de um cara desse. Né, que não respeita a propriedade privada, que quebrou a Fiesp, que fica encantado com a ditadura da Venezuela, que apoia o Hamas, aquela confusão que tá tendo entre os irmãos que são palestinos e israelenses, é porque é um cara igual ele apoia o Hamas e apoia com a boca. Só que na eleição agora ele virou assembleiano, ele não usa droga, ele não faz nada. Agora na eleição ele é o melhor cara que existe, é o Lulinha Paz e Amor. Só que ele não contava com a minha astúcia, ele não sabia que eu ia atrapalhar o rolê que estava desenhado. Eu entrei aqui foi para arrancar ele. Então assim, eu vejo que esse povo tá juntando absurdamente contra mim. Só que é mais do que eu estava imaginando. Porque realmente eles ficaram temerosos com a minha entrada e com o meu estilo, meu freestyle. Por quê? Porque eu já entendi o jogo dos caras. Tem um que finge de bonzinho, mas não quer resolver problema nenhum, mas tá morrendo de medo de perder o parceiro. Uhum. O outro tá com medo de perder a glória. Vou mandar só os recados aqui, ó. Um não quer perder o parceiro, o outro não quer perder a idolatria que o povo tem com ele.
O outro acha que eu sou doido. Esse tudo você achando resolveram me atacar de uma vez. O que tá sendo mais difícil até agora? Você fala, Cara, o mais difícil é tá que sendo falta difícil. 46 dias. Eu queria que faltasse 4. É ter que ficar enchendo o saco, é você ficar ouvindo e respondendo. É um negócio repetitivo. Eu que mandava na minha agenda, eu já tô nessa transição. Uma das coisas mais difíceis do mundo é ter que falar o que eu vou fazer pros outros. Isso aí eu já tô te falando. Esse é o preparatório para ser um homem público. Você declarou em 2022 um patrimônio de 96 milhões de reais. E agora em 2024, você declara um patrimônio de 196 milhões de reais. Ou seja, houve um acréscimo de 100 milhões de reais no seu patrimônio, segundo o que você declarou. Isso em 2 anos, dividido por 2, dá 50 milhões de acréscimo de patrimônio por ano. Se você dividir isso por 364 dias, dá aproximadamente 139 mil reais por dia de acréscimo de patrimônio. Ou seja, você acresceu em seu patrimônio 4 vezes, aproximadamente 4 vezes o salário de prefeito num único por dia. Ou seja, por dia, nesses últimos 2 anos, você acresceu 4 vezes o salário mensal de um prefeito por dia. Por que você quer ser prefeito se você já ganha 4 vezes por dia o que um prefeito ganha? Não, isso aí eu não ganho 4 vezes por dia. Isso aí não dá 3% do meu patrimônio global. As minhas 7 holds com os 2 family office valem alguns bilhões. Isso aí é meu imposto de pessoa física. Algumas coisas que eu levei para o imposto de pessoa física. E não é sobre preço, tá falando de dinheiro, de preço. É sobre mudar a mentalidade de um povo. Nosso povo. Eu vou perguntar aqui para vocês dois, uma resposta rápida. Qual é o propósito do povo brasileiro? Responde aí para mim. Na minha opinião, tem dificuldade. Eles têm dificuldade de entender o seu propósito. Não tem. Qual que é, cara? Partilho da mesma. Então, eu tô colocando agora, já que vocês não têm, eu que tô falando. Vai ser a nação mais próspera da Terra até 2050. Certo? Você é bilionário, o meu patrimônio empresarial também é bilionário, você tá caminhando para isso também, a gente tá construindo o mundo empresarial, tá fazendo o Brasil avançar, certo? Não vai mudar o país. Tem uma esfera chamada política, que vem do grego politeia, que é a organização de cidade. 50% do dinheiro público é jogado no lixo. Se alguém do nosso perfil não entrar nisso, a gente vai ter os caras de sindicato governando isso, os caras que não tem o mínimo perfil para cuidar da própria vida, para cuidar disso, gente que quer liberação de droga para cuidar disso. Nós temos 70 mil cargos políticos hoje de gente incompetente. E eu acredito, Flávio, que a política, ela precisa de gente que tem resultado, gente que gosta de gente que é competente, gente que é gestora. E não é para entrar e virar uma oligarquia política, é para entrar, servir, multiplicar o talento e sair. Então, assim, quando você fala o porquê, cara, todos os dias, assumindo para vocês dois, eu tenho um conflito todo dia que eu abro o olho, cara. O cérebro fala uma coisa, meu coração fala outra. Qual o conflito? O conflito é, meu coração fala, em 2050 nós seremos a nação mais próspera da Terra. Dá tudo o que você tem para isso acontecer. Meu cérebro fala, vai pra Suíça. Para com isso. Beleza, vamos vender tudo que tem, né? Dou a parte de cada um, me sobra 40 milhões de juros todo mês. Sabe o que acontece? Que merda de vida é essa? Cadê a coragem? Eu posso até ganhar 40 milhões de juros de jeito, acabando com todos os negócios, fazendo todos, sendo bem vendidos, tudo, entregando todos os meus VGV de loteamento, tudo. Beleza, todo mês eu acordo e tenho 40 milhões de reais. O que eu vou fazer com isso? Eu já tenho o que eu quero, cara. Eu quero de verdade servir. E se for custar perder isso aí, que vamos embora, cara. Você imagina eu com 80 anos de idade, você tem um iate de 140 milhões, beleza. Mas eu vou me sentir um cuzão, cara. E falar, eu poderia ter mudado a realidade de um povo, e não mudei. Meu coração gritava por isso, eu vou falar o que pra mim mesmo, vou falar o que pros meus netos. A minha alegria é que o Lula vai fazer 80 anos, cara. Acabou uma era dele. Eu não vou deixar o Boulos ser presidente, senão ele vai ser o novo Lula. Ninguém vai suportar isso aqui nesse país. E as pessoas não estão entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou sendo um sacrifício, uma oferta para pessoas como você e você entrarem e servir pelo menos uma vez na política. Eu sei que vocês odeiam a ideia, eu também odeio essa ideia. Inclusive eu amaldiçoo vocês a servir na política, pelo menos uma vez. Você não foi militar já? Serviço obrigatório. Tinha que todo mundo que é produtor e entende de gente, entende de concepção de sociedade, tinha que servir uma vez na política, cara. Porque como a gente é um povo que é preocupado demais com a nossa vida, nosso povo vai morrer por isso, cara. Tem gente que morre. Aqui em São Paulo tem 192 mil pessoas esperando cirurgia, Flávio. Tem 447 mil pessoas que não conseguem ter um exame, cara.
Não é falta de dinheiro. Não é, Exato. cara. Esses é um país caras que são arrecada. canalhas, cara. Eles pegam esse dinheiro e loteiam isso tudo. Você sabia que dava pra eu ter vindo com 5 partidos políticos? Cada um já pediu um monte de coisa. Eu falei assim, pode deixar que eu ganhe sozinho. Fica tranquilo. Depois eu chamo vocês. Sabe por quê? Porque vir depois vai custar mais barato. Não tem como governar sozinho, tá? Só que eu vender agora é um preço. Eu chamar esses caras pra compor Mais o caro. governo é mais barato no final. No Então, tchau. Você sabe por que eu falo vota em mim no primeiro turno? Porque primeiro turno eu não tem uma agulha pra ninguém. No segundo turno vai vir aquele bando de urubu e vai falar o quê? Não, a gente sempre acreditou, então a gente quer a Secretaria de Habitação, né? Tá querendo a Secretaria de Transporte. Não queremos essa, queremos, aí eu dou essa secretaria, quando eu olhar pro contrato da prefeitura, que vai ser o maior orçamento da história ano que vem, 120 bi, eu pergunto pra um bilionário, explica pra mim, ou pra todo mundo, o que é 120 bilhões de reais na mão de uma pessoa que nunca gerou R$1 milhão de verdade. O que você acha? Difícil. Isso só explica você, que veio da pobreza, fez um equity violento de bilhão, e aí você fala que uma pessoa vai governar bilhões. Ela não vai, ela não sabe, ela vai lotear isso para 40 pessoas e as pessoas vão se ferrar porque o dinheiro é do povo. Sim, só entre nós aqui, tá? Dos 10 candidatos, em ordem de inteligência, eu tô em terceiro, na minha avaliação, eu não sou o mais inteligente. Eu não sou bobo, eu sei ler inteligência. Quem é o mais inteligente? As 2 mulheres são mais inteligentes que eu. Não preciso nem entrar em guerra. Elas são mais inteligentes. E acabou. Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Falando pra vocês aqui, eu nunca toquei em nada de ninguém. Quando o Boulos falou assim, o Marcel é ladrão de banco. Ele que começou, né? Agora ele segura. Vamos ver quem que aguenta o tranco. Mas quando ele fez aquilo, eu falei pra ele assim, fala o tanto que foi ou o banco da onde que eu peguei que eu faço o Pix agora. Tá, então você viu essa entrevista com Pablo Marçal, o empresário, coach, palestrante, que está disputando ali a Prefeitura de São Paulo e subiu nas pesquisas, subiu 7 pontos nas últimas 2 semanas, passando aí Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e Pablo Marçal disse que pode vir quente, que ele está fervendo e ele vai continuar soltando os podres aí de Boulos, e ele reservou para a última semana dessa corrida eleitoral soltar e contar ali uma grande bomba sobre o Guilherme Boulos, porque segundo ele, o candidato que poderia bater de frente com ele seria mesmo o filho do Lula ali, né? O Guilherme Boulos, que é o Lula Kids, segundo ele. E aí ele falou também sobre o seu envolvimento na política, o porquê que ele entrou na política. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com poder, tem a ver com o significado de vida, tem a ver com fazer valor para o próximo, com melhorar o país onde a pessoa mesmo vive. Pablo Marçal, um empresário muito bem sucedido, poderia dar uma banana para todo mundo e morar lá na Suíça, em Luxemburgo, na Noruega, estaria tudo bem, mas ele quis entrar para a política. Vejam só, pessoal, é de pessoas desse tipo que nós precisamos nesse Brasil, assim como o presidente Jair Bolsonaro, assim como o Nicolas Ferreira, um jovem que decidiu entrar para a política, já arrumou tanto problema. Para vocês terem uma ideia, o Nicolas Ferreira, esses dias nós vimos uma matéria onde o Nicolas contava, uma entrevista, que ele já tem 40 processos nas costas, tudo isso por falar a verdade, tudo isso por defender aquilo que é correto, que é justo. Assim também Pablo Marçal está comprando uma briga grande e feia para ser prefeito ali em São Paulo, disputando com Guilherme Boulos, porque parece mesmo que o Nunes já vai ficando para trás. O Nunes nem precisa fazer força porque ele despenca sozinho. O Datena, né, é de dar pena. Por quê? É um apresentador de televisão, é um jornalista e não tinha nada que se meter com política. Recentemente nós vimos aí, né, a despedida aí do Silvio Santos, que lá atrás o Silvio Santos tentou também entrar para a política e aí não deixaram. Por quê? Porque mostraram para ele que, na verdade, o caminho dele seria os palcos mesmo, seria lidar com o público e não a política. Da mesma forma, o Datena, para que vai mexer com política, sendo que o negócio dele é ser apresentador de televisão? E aí temos também a Tabata, né? A Tabata que, segundo o Marçal, é o PT Kids, né? Faz parte do PT Kids. Não tem experiência nenhuma com empreendedorismo, nem tem um passarinho para dar água, ou seja, nunca mostrou serviço. Está ali como para-choque do PT, do comunismo ali, em Brasília, servindo ali como deputada federal,
mas não tem ali a cancha mesmo para poder estar assumindo a maior capital do Brasil. E aí Pablo Marçal está batendo em todo mundo. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui. Você acha que Pablo Marçal leva no primeiro turno essas eleições de São Paulo, que é a eleição mais importante para a prefeitura mais importante do Brasil? Você acha que ele leva no primeiro turno? Coloque aqui nos comentários. Agora, a outra opção, se for para o segundo turno, provavelmente deve ir com Boulos, porque o Ricardo Nunes está só caindo. Se for para o segundo turno com Guilherme Boulos, será que Jair Bolsonaro vai apoiar Pablo Marçal ou não? Vai ficar em cima do muro? E aí, o que vai acontecer? Coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Eu quero te pedir também para se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque se você apoia o Pablo Marçal, se você quer que realmente ele seja prefeito de São Paulo, então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui você vai ter todas as informações sobre essa corrida eleitoral, sobre os candidatos, sobre tudo que está pegando ali. E também dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa mostrar essa matéria para mais pessoas e assim as pessoas possam saber da verdade e daquilo que está acontecendo ali na maior capital do Brasil. Vamos ficando por aqui e até a próxima.